Olá, nós somos a Thaís e a Maria Clara, e neste vídeo vamos falar sobre a hantavirose, uma doença viral que, apesar de não ser tão conhecida pela população, pode causar quadros bastante graves e levar até a morte. Ao longo dessa apresentação, vamos explicar como essa doença é transmitida, quais são os sintomas, como é feito o diagnóstico e, principalmente, como vamos preveni-la. Mas afinal, o que é a hantavirose? Ela é uma doença infecciosa causada por um vírus do gênero hantavírus. É considerado uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida dos animais para os seres humanos. Os principais transmissores são os roedores silvestres infectados. Embora não seja uma doença muito frequente, ela chama bastante atenção porque pode evoluir rapidamente e provocar complicações graves, principalmente nos pulmões. O agente causador da doença é o hantavírus, que pertence à família Hantaviridae. Este vírus possui um material genético formado por RNA e apresenta diferentes espécies distribuídas pelo mundo. Dependendo da região, podem existir diferentes tipos de hantavírus circulando entre os roedores. Os reservatórios naturais da doença são os roedores silvestres. Um fato interessante é que esses animais geralmente não ficam doentes, mas carregam o vírus durante toda a vida. Eles eliminam o hantavírus através da urina, das fezes e da saliva, contaminando o ambiente onde vivem. A principal forma de transmissão acontece quando uma pessoa inala partículas contaminadas presentes no ar. Imagine, por exemplo, um galpão ou uma casa fechada há muito tempo. Se houver fezes ou urinas de roedores naquele local, ao varrer o ambiente, a poeira pode levantar e carregar partículas do vírus. Ao respirar esse ar contaminado, a pessoa pode adquirir a infecção. Os primeiros sintomas costumam ser muito parecidos com o de uma gripe forte. A pessoa pode apresentar febre, dores musculares, dor de cabeça, cansaço intenso, náuseas e mal-estar geral. Isso pode dificultar o diagnóstico porque, neste estágio inicial, é fácil confundir a hantavirose com doenças virais. O grande problema da hantavirose é que ela pode evoluir rapidamente. Depois dos sintomas iniciais, alguns pacientes começam a apresentar dificuldades para respirar, sensação de falta de ar e acúmulo de líquido nos pulmões. Nessa fase, a doença se torna muito mais perigosa e exige atendimento médico imediato. Para confirmar a doença, os profissionais de saúde avaliam os sintomas, investigam se houve exposição a ambientes com presença de roedores e solicitam exames laboratoriais específicos. Entre os principais exames estão os testes sorológicos e o RT-PCR, que ajudam a identificar a presença do vírus. Atualmente, não existe um medicamento específico capaz de eliminar o hantavírus. Por isso, o tratamento é baseado principalmente no suporte ao paciente. Em muitos casos, pode ser necessário o uso de oxigênio, internação hospitalar e monitoramento constante da função respiratória. Como não existe vacina amplamente disponível nem tratamento específico, a prevenção é fundamental. Algumas medidas importantes incluem evitar o acúmulo de lixo, armazenar alimentos corretamente, controlar a presença de roedores e utilizar equipamentos de proteção durante a limpeza de ambientes fechados. Também é recomendado umedecer o local antes da limpeza para evitar que partículas contaminadas sejam espalhadas pelo ar. Para mostrar que a hantavirose continua sendo um tema atual, trouxemos um caso recente que ganhou destaque na imprensa. Em 2026, um surto relacionado ao hantavírus foi identificado em um navio cruzeiro. O episódio levou ao monitoramento sanitário dos passageiros e da tripulação, além da adoção de medidas de vigilância pelas autoridades de saúde. Para mostrar que a hantavirose continua sendo um tema atual, trouxemos um caso recente que ganhou destaque na imprensa. Em 2026, um surto relacionado ao hantavírus foi identificado em um navio cruzeiro. O episódio levou ao monitoramento sanitário dos passageiros e da tripulação, além da adoção de medidas de vigilância pelas autoridades de saúde. Esse caso chamou atenção porque muitas pessoas associam a hantavirose apenas a ambientes rurais. No entanto, ele demonstra que situações envolvendo doenças infecciosas podem ocorrer em diferentes contextos e exigem respostas rápidas para proteger a saúde da população. E aí, vocês imaginavam que um caso relacionado à hantavirose podia acontecer até mesmo no navio cruzeiro?
Do ponto de vista da microbiologia, a hantavirose é uma doença muito importante, porque demonstra como os micro-organismos presentes na natureza podem causar grandes impactos significativos na saúde humana. Além disso, reforça a importância do monitoramento epidemiológico, do diagnóstico laboratorial e das medidas preventivas para reduzir o risco de infecção. Para finalizar, podemos concluir que a hantavirose é uma doença viral transmitida principalmente por roedores silvestres. Apesar de ser relativamente rara, ela apresenta alta letalidade e exige a atenção dos profissionais de saúde e da população. Conhecer as formas de transmissão, reconhecer os sintomas e adotar medidas preventivas são atitudes fundamentais para reduzir o risco da doença. Muito obrigada pela atenção e esperamos que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para ampliar o conhecimento de vocês sobre a hantavirose.